E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima no canal Desenhando Animes para mais um vídeo tutorial maravilhoso para vocês aqui, onde eu vou falar sobre Ashura. Você sabe o que que é? Não sabe? Com certeza você já viu. Se você gosta de anime, se você gosta de mangá, com certeza você já viu. Então vamos lá. Eu vou pedir uma coisa para você, que a primeira de tudo é ignorar os cachorros que com certeza vão latir, os vizinhos que vão ligar a furadeira e tudo mais. E a segunda é você dar aquela conferida se você já está inscrito nesse canal, porque os vídeos não estão sendo enviados para as pessoas que se inscreveram. Então dá uma conferida, ativa o sininho se você quiser receber mais conteúdo sobre desenho aqui de graça para você. E olha só, vamos lá. Primeiro de tudo eu peguei aqui para mostrar, para ficar bem na cara para você, a diferença que a Ashura faz num desenho. Então eu peguei aqui, se eu não me engano, é uma imagem do mangá 31 do Jujutsu no Kaisen. E eu dei uma limpada, ou seja, eu tirei as Ashuras, a maior parte das Ashuras dessa arte. E olha a diferença quando a gente coloca Ashura em um desenho. Olha só. Meu, é outra coisa, virou outra coisa. Olha isso aqui, ó. Antes, sem Ashura, mais limpo, né? E depois, com mais intensidade, com mais movimento, um pouquinho mais sujo também, né? Tem alguns mangás que eles usam muito, como o Attack on Titan, né? Os titãs pelados, né? Eles usam muito, o artista usa muito esse recurso das Ashuras e deixa uma coisa um pouco mais densa, né? Uma coisa um pouquinho mais pesada até de ver, diferente de outros mangás. Talvez mangás um pouco mais delicados assim no traço acabe não usando tanto a Ashura assim. Então olha só, aqui você já conseguiu ver de cara a modificação, o que muda, né? Então a Ashura a gente pode usar para três coisas, tá? Eu listei três, com certeza tem algumas outras, mas essas eu diria que são as principais, né? Então a primeira de todas é o que? É a intensidade. Olha como você dá uma intensidade maior quando você coloca essas linhas de ação, as achuras no desenho e tudo mais, né? A segunda é o que? É a textura, né? Que a gente consegue colocar em alguma coisa. Então imagina só, né? Que a gente está fazendo, sei lá, começou uma parede, alguma coisinha assim, ó. Eu vou fazer como se fosse um padrãozinho com alguns riscos, né? A Ashura nada mais, nada menos é do que esses padrões de riscos assim, né? Então olha só, quando a gente começa a juntar alguns, né, desses risquinhos aqui, a gente vai ter uma textura. Isso aqui é bem legal para fazer a roupa, para fazer parede e muitas outras coisas, né? E obviamente a gente tem também a parte de sombra. A gente consegue sombrear algumas coisas com a Ashura. O ponto é o que? A gente tem que tomar muito cuidado para não sair riscando aqui assim, né? Ah, eu vou fazer a Ashura aqui assim, são esses risquinhos, né, Bruno? Olha que legal. Então eu tô fazendo aqui, calma, jovem. Não é assim, você tem que tomar alguns cuidados, né? O primeiro cuidado que eu vou falar para você tomar são os cuidados dos planos. Pois é, então, por exemplo, vamos pensar nessa mão aqui. Vamos pensar especificamente nesse dedo. Então a gente tem um plano mais ou menos assim, ó, um plano virado para cá, certo? E um plano virado para cá, uma coisa mais ou menos aqui. Quando a gente está fazendo a Ashura, é interessante o que? A gente seguir esses planos. Então, ó, a linha vai seguir aqui, essa outra linha vai seguir mais ou menos aqui assim também, né? Como a gente está lidando com uma coisa não tão reta e uma coisa um pouquinho mais curvada aqui assim, a Ashura vai acompanhar, né? Então é claro que eu não faria só aqui e só aqui reto. Eu poderia tanto acompanhar esse formato circular, né, da forma que eu estou fazendo, certo? Como também na outra direção. Então, ó, aqui assim eu poderia fazer também. Vamos dar uma olhada como o artista fez aqui no Jujutsu no Kaisen? Olha só. Aqui fica bem claro pra gente, né? Então, ó, a gente tem alguns riscos aqui que está acompanhando o plano da mesma maneira que eu falei, e quando tem essa quebra para o outro plano, olha só, já muda a direção, né? E a gente consegue perceber que isso vai ser praticamente uma regra para as coisas, né? Ó, aqui é mais ou menos o plano da mão, né? Então as coisas ficam levemente mais
retas, né? A gente consegue ver um pouquinho de textura em alguns pontos, que nem foi comentado, né? A texturinha aqui no botão também, até para colocar que está um pouquinho mais escuro, né? E usado como sombra, né? Então, ó, tudo aqui embaixo, aqui é assim também, e claro, a intenção dá para ver no desenho inteiro, né? Intenção, nessa parte de deixar uma coisa um pouco mais forte também, né? Você intensifica alguma coisa com essas linhas, isso aqui é bem interessante. Então, assim, existem alguns tipos de achuras que a gente consegue também estudar. A coisa mais legal para a gente fazer é pegar uma folha de papel e fazer o que? Ó? A gente vai fazer alguns quadrados, né, para a gente preencher esses quadrados. Vai ser o nosso primeiro treino de achura, né? Então, vou fazer alguns aqui e vou jogar... Vamos jogar aqui para cima. E olha só, a primeira achura, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma simples, certo? Pode ser de cima para baixo, para treinar, né? Pensando só nesse quadrado aqui, tá bom? O primeiro treino vai ser esse, tá? Achura simples. Então, você vai fazer de cima para baixo, depois a gente vai fazer de baixo para cima, tá? E você vai perceber que você vai ter dificuldade em algum desses, né? Ou vai ser mais difícil de baixo para cima, ou de cima para baixo. Depois a gente vai treinar, ó, da direita para a esquerda, né? Ó, já é bem mais difícil, mais complicado de fazer sem um devido treino. E depois da esquerda para a direita, né? A gente vai fazer esses treinos aqui. Deixa eu fazer mais ou menos aqui só para mostrar para vocês. Tá? Isso aqui seria o primeiro treino num ambiente controlado, num ambiente fechado, que são esses quadrados. Depois que a gente fez essas achuras simples, o que seria interessante a gente fazer? A gente começar a mesclar um pouquinho, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma achura aqui que ela vai começar fina e vai terminar um pouquinho mais grossa. Olha a diferença que dá, isso aqui é bem legal, né? E dá para fazer no lápis também, né? Não só no digital. E aqui, ó, eu vou fazer uma coisa meio na diagonal. Vamos ver como é que fica, né? Olha que legal. Aqui eu comecei um pouquinho mais fino, não só o traço, né? Que começa fino e fica grosso. Só que nesse caso, o que aconteceu? Ele começou fino e ficou cada vez mais grosso. Isso aqui é bem legal também, né? Ainda mais quando a gente está fazendo achura com a intenção de colocar sombra em alguma coisa, eu não posso simplesmente fazer assim, aqui, ó, aqui é escuro, né? Toma cuidado, a gente pode fazer sim uma gradação, eu tento falar bonito aqui, eu me embanando todo, né? A gente tenta fazer um gradientezinho de algo um pouco mais claro, mais suave, para uma parte um pouco mais pesada, né? Então, até se eu continuar aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia escurecer totalmente um pedaço aqui dessa área, né? Olha só, que funcionaria. Tá vendo como teve essa transição de um risco um pouquinho mais fino para uma parte totalmente escura, né, para uma mancha? Isso super funciona, tá? Então isso aqui é legal testar também. E uma outra coisa é intercalar a direção das linhas. Então, se eu estou fazendo uma achura mais ou menos para cá, eu posso brincar em fazer uma aqui assim em outra direção, né? Olha só. Então a gente vai fazer mais ou menos aqui, tentando deixar levemente mais retinho, né? E quanto mais escuro o lugar, mais a gente consegue usar essas manchas, né? E aqui, olha só, a gente tem um pedacinho, né, com a achura já intercalando, tanto, né, numa diagonal aqui, quanto em outra, mais ou menos em X. Isso pode ser feito assim na vertical e na horizontal, né? Pode ser feito totalmente nas diagonais também, tá? Então isso daqui, assim, o céu é o limite, a gente tem que realmente testar isso. E uma outra coisa legal, assim que você já pegou um pouquinho a manha da achura, é o que? É sair desse nosso espaço confinado e totalmente controlado para objetos mais complexos, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma esfera, como é que vai ser a achura disso daqui? Vai ser totalmente reta, né? Mas aí eu vou dar uma afinadinha aqui. Não, você vai perder totalmente a tridimensionalidade do objeto, óbvio, né? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que saber, ó, que ele, né, pensando mais ou menos no tridimensional, ele é uma coisa mais ou menos aqui assim, e a gente vai seguir esse caminho, né, esse tridimensional do objeto. Então vai ser uma coisa mais ou menos aqui assim, ó. Eu vou fazer bem jogado, mas já vai dar para perceber, né, que eu estou seguindo, tá, a linha do objeto.
E olha que interessante, né? Aqui, vamos supor que vai ser a parte mais clara. Então aqui eu já não vou chegar à Ashura, né? Então, ó, aqui mais ou menos pra cá, aqui assim, tentando seguir essa parte. Depois a gente pode usar a borracha para dar uma apagada, né, nesse restante aqui. Deixa eu ver se eu fiz até numa outra camada. Olha só, né? E olha só de fazer isso daqui parece até um pouco de textura, né? Parece como se fosse um coco, né? Se a gente fizesse uns risquinhos meio saindo assim, ó, parecia um coco, né? Mas enfim, a gente pode, num segundo momento, começar a escurecer mais as partes que estão mais distantes da luz, aqui assim, né? E até intercalar, que nem a gente fez, mas sempre seguindo, né, essa fluidez, né, o fluxo aqui do objeto, para ter uma coisa um pouquinho mais bem feita, tá bom? Olha só, e do pouco que eu fiz, do pouco que eu rabisquei, sem muito me preocupar com se tá certinho os riscos e tudo mais, já ficou interessante, né? Já fica minimamente bonitinho ali. Então isso daqui é literalmente treinar. E quanto mais complexo for o objeto, mais você vai ter que se atentar a cada curva dele. Então, por exemplo, aqui assim, né, eu sei que eu poderia fazer a Ashura mais ou menos nessa direção. Já aqui na parte de baixo, eu ia escolher, sei lá, mais ou menos aqui vai ser a parte da luz e aqui também, né? Então, ó, eu acabaria fazendo a Ashura pensando em algo mais ou menos aqui assim, né? E talvez de baixo para cima também, mas nunca encostando nessa parte que eu quero que fique mais clara, né? A parte da luz. Então, assim, é um conteúdo bem complexo de passar em 10 minutos aqui para você, mas é uma boa introdução para você testar e treinar nesse ambiente controlado aqui, com os quadradinhos numa folha, tá bom? Se você procurar por Ashura no Google, o que vai acontecer? Você vai achar vários exemplos. E um dos exemplos mais legais também é você pegar aquele mangá que você gosta tanto e perceber aonde é mais usado a Ashura no desenho que você tá vendo, fechou? Enfim, quer aprender a desenhar do zero? Cara, a gente pega na sua mão e te ensina desde o fundamento até a finalização de um personagem. Aqui na descrição tá o curso Desenhando Animes, ou se não, dá uma olhada aqui no canal do YouTube que sempre tem tutorial, sempre tem coisas muito interessantes para você que tá querendo aprender a desenhar com esse foco no anime, no mangá, fechou? Enfim, é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo e se inscreve nesse canal, pelo amor, né? Porque tem muito conteúdo legal que com certeza você vai gostar. Enfim, é isso aí, vejo vocês no próximo, como eu já falei, e fui! Valeu!